Olá, meus amados irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai, esteja com todos vocês. Vamos seguindo com a nossa escola bíblica dominical, porque Deus tem nos agraciado a cada instante, a cada momento em nossas vidas. E eu quero deixar para você um versículo que fala muito ao meu coração. Lá em Salmos 95, versículo 6. Diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Este é um versículo que nos convida, né? Ele começa com vinde, venha, né? Chame sua família, né? Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, que nos fez. Nós somos feituras do Senhor. Nós somos instrumentos da palavra de Deus, irmãos. E para isso nós temos que nos alimentar desta palavra e orar e bendizer o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós temos que estar alegres, nada de murmuração, né? Só alegria, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É aquele que pode mudar a história da humanidade, daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? E para Ele, nossos irmãos, 1000 anos é como um dia. Então nós temos que louvar ao Senhor por passarmos por esses momentos com a nossa fé em ação, com nossos joelhos no chão e com a palavra de Deus em nosso coração. Vamos à nossa aula de hoje. Eu espero que você esteja com uma alegria imensa no seu coração para aceitar a palavra de Deus, para que ela possa marcar na sua vida, deixar marcas de amor, de carinho, porque o Senhor tem muito a nos ensinar neste dia. Tem uma ótima lição de hoje e uma maravilhosa escola bíblica dominical. Mesmo longe, mas de pertinho aqui, né, assistindo cada encontro. Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que podemos confiar num Deus que pode transformar e mudar a realidade em que vivemos. Te agradecemos, Senhor, por cada família representada da nossa igreja, porque todos estão, Senhor, voltados, ó Pai, conectados, ó Pai, para ouvir e sedentos da Tua palavra. Te pedimos que Teu Espírito Santo adentre em nossas mentes e nossos corações para nos trazer a lição que o Senhor quer nos dar através da palavra do pastor Marcos. Usa, Senhor, o Teu servo, bem como a Tua família, a família dele, bem como todas as famílias da nossa igreja, Pai. Que possamos, ó Pai, ser agraciados com o Teu poder, com o Teu amor, com tudo aquilo, Senhor, que nós não merecemos, mas o Senhor tem tido misericórdia para com as nossas vidas, para com o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe, uma boa aula para você. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bondoso e eterno Deus. Estamos novamente aqui para estudarmos a palavra de Deus, estarmos participando da nossa escola bíblica dominical. Esse ministério tão fundamental, tão importante, que visa fortalecer, visa enriquecer o nosso conhecimento cristão, nosso conhecimento bíblico, e estarmos também nos fortalecendo, nos santificando cada vez mais para o Senhor. Nosso tema de hoje é sobre o ecumenismo, o ponto 4 da nossa revista, terminando essa lição, né, da nossa revista Escola Dominical, Religiões e Religiosidade. Nós estudamos semana passada sobre o pluralismo religioso, que é uma teoria que prega, em resumo, né, a sua filosofia é que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, tudo, no fim das contas, termina no mesmo objetivo, por mais que tenha algumas diferenças, mas todos têm o mesmo objetivo, tudo é muito bonito, tudo é muito agradável, não existe certo nem errado. Então essa é a ideia do pluralismo religioso.
E o ecumenismo, que é o ponto que estaremos estudando hoje, ele também absorveu também essas ideias do pluralismo religioso. Tanto é que o ecumenismo ele começa com um bom objetivo, mas no final hoje nós vemos que o objetivo do ecumenismo é outro. Então nós estaremos agora lendo a palavra de Deus para a nossa meditação. Tá? Você que tem sua revista, pegue lá, nós vamos ler alguns trechos, tá bom? Da nossa revista. E vamos assim estar ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Eu vou ler o texto lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, tá bom? Versículo de número 13 em diante. Diz assim: Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ler até o versículo 21, tá? Principalmente o versículo 21 que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Nesse texto nós vemos Jesus orando. Esse texto do capítulo 17 de João é a oração sacerdotal de Cristo. Ele ora em nosso favor. Ele orou não só por aqueles que estavam com ele ali, andando com ele, seus discípulos, aqueles que creram que estavam ali ao seu redor, mas nós, do século 21, aqueles que haverão de crer em Jesus, aqueles que já partiram para estar com Cristo. Então Cristo orou pela igreja, e Cristo orou para que Deus o conservasse cada um de nós, que Deus protegesse cada um de nós, e Cristo orou para que o homem pudesse crer na sua palavra, crer em Cristo, né? E assim estar sendo salvo por Jesus, e principalmente orou pela nossa união. Então o assunto de hoje, ecumenismo, tem a ver com a união, Então nós vamos estar vendo se essa união que o ecumenismo propõe é uma união que vem de Deus ou não, tá bom? Então vamos assim estar orando ao Senhor, iniciando a nossa escola bíblica. Depois nós estaremos assistindo, logo após a oração, um slide que eu preparei, que fala um pouco aí do movimento ecumênico. Né? O que é o movimento ecumênico? Como assim? Quais são as suas ideias? Como surgiu, né, o movimento ecumênico? Você vai estar aprendendo um pouco mais, depois estaremos estudando a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por essa aula que nós estamos aqui juntos para aprender mais da Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, abre as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua vontade e os Teus propósitos. Obrigado, Deus, porque o Senhor se preocupou com a Tua igreja, porque o Senhor amou a Tua igreja de maneira muito especial. O Senhor morreu por cada um de nós e nos chamou para sermos Teus servos. E nós aqui estamos, Senhor. Fala, Pai, ao nosso coração, para que possamos aprender os Teus propósitos, para que possamos caminhar em santificação e cumprindo o Teu querer acima de tudo. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos então assistir o nosso slide que fala sobre o ecumenismo. Presta atenção, tem muita informação importante para você estar aprendendo aí.
bem, dando continuidade à nossa aula, você assistiu aí os slides que passou na tela, né? São slides importantes que falam sobre o ecumenismo. Espero que você tenha entendido, né? Que fala em síntese, tentei colocar ali em síntese o que é o ecumenismo, o que eles ensinam, como começou, é uma pequena introdução na realidade do que é o ecumenismo, como começou esse movimento. O ecumenismo, né, como nós vimos aí, acabamos de ver, ele nasce mais ou menos em 1910, quando um grupo de crentes, um grupo de protestantes, de evangélicos, reunidos lá em Edimburgo, na Escócia, num congresso missionário, eles iniciam e começam um ideal de criar uma organização que pudesse trabalhar em prol da união dos cristãos. É claro, talvez que não era unicamente para unir as igrejas, tornar uma igreja só, mas era para que as igrejas pudessem ter uma participação em conjunto. É claro que o ecumenismo, né, olhando bem, existe o bom ecumenismo e o mau ecumenismo. Em resumo, a ideia, né, ecumênica, ela não é uma ideia ruim, porque Jesus, nós vimos nesse texto que nós lemos, de João capítulo 17, que ele orou para que todos fossem um. O objetivo de Deus não é que tivesse uma divisão como hoje está no cristianismo. O cristianismo hoje está dividido em diversas, inúmeras denominações. É um número expressivo muito grande. Só no Brasil, onde há um número grande de evangélicos, nós vemos que há diversas denominações que se dizem ser cristãs, que dizem seguir a Jesus. Nós vemos que muitas são até muito parecidas uma com a outra e estão divididas. Ou seja, o meio cristão passou por diversas divisões. No início eu coloquei a primeira divisão que a igreja teve. A igreja cristã, na sua história, aconteceram diversas divisões, desde o início dos apóstolos. A igreja experimentou diversas divisões, mas aconteceram basicamente 3 grandes divisões na cristandade. 3 grandes divisões. Quais foram? Em 1054, 1000 anos depois de Cristo, houve a primeira divisão. Nós tínhamos uma igreja unida, na sua maioria. Havia pequenos grupos que se dividiram, que começaram a crer em outras doutrinas contrárias, que foram combatidos. Havia já os arianos, que não acreditavam na Trindade, então era um pequeno grupo, os nestorianos. Havia uns grupos lá que se dividiram, tá? Pequenos, muito pequenos, mas a igreja estava unida, a igreja era dividida em diversos patriarcados. O que era isso? Eram regiões onde era regida por um bispo, tá? Ou por um arcebispo, melhor dizendo. Então, havia Roma, era um dos centros, tinha Alexandria, no Egito, que tinha um bom número de cristãos, que era outro centro, tinha Antioquia, tinha aqui na Síria, tinha Constantinopla, que era um outro centro importante lá, hoje na atual Istambul, que é na Turquia. Em Jerusalém também havia um patriarcado. Então havia várias divisões da igreja. Só que naquela época a igreja se dividiu por razões diversas. Uma delas foi doutrinárias. A igreja passou a crer no purgatório. Alguns não acreditavam no purgatório. Os do Oriente não acreditavam no purgatório. A igreja do Ocidente, de Roma, toda a Europa ali, usava, em algumas regiões, usava imagens, né, adoravam imagens. Os do Oriente não aceitavam isso, eles tinham ícones, que eram pinturas, né, daqueles homens, de personagens bíblicos, de homens que eles diziam ser santos, né? Então, e um dos pontos fundamentais era que Roma queria ter primazia, queria ser o centro mais importante da cristandade, dizendo que o bispo de Roma era o representante de Pedro, era o sucessor de Pedro. Tanto é que eles se baseiam naquele texto quando Cristo fala para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então os católicos romanos diziam que aquele texto dizia para Pedro que Pedro seria o cabeça da igreja e que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro, porque Pedro foi bispo lá em Roma
e tudo mais, mas a história nunca provou isso. Então os cristãos do Oriente não aceitaram isso, havia muita, não só briga religiosa, mas briga política, porque Constantinopla foi uma cidade construída por Constantino, que era imperador romano, que ele mudou de Roma para Constantinopla, a sede, então havia muita briga de uma cidade de Constantinopla, importante na época, com Roma, que era importante também na época. Então havia essas brigas religiosas, doutrinárias e políticas, então houve a primeira divisão da igreja. O bispo de Roma excomungou os demais do Oriente, assim como os do Oriente, o líder lá de Constantinopla, excomungou os romanos. Então eles se excomungaram automaticamente, tá? Então, ou seja, houve essa primeira divisão. Passou-se mais ou menos quase 500 anos, em 1517, surge, e um pouquinho antes, né, 1300, 1400, surgem alguns outros importantes, que eram Wycliffe e Hus, John Wycliffe e John Hus, que eram líderes da igreja, né, que pregavam e começaram a pregar a salvação pela graça, não pelas obras, como estava sendo pregado na igreja, que a Bíblia era a palavra de Deus. Eles tentaram traduzir a Bíblia, Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, foi queimada a sua tradução, Hus foi queimado em praça pública. Depois disso surge o grande reformador, que você já ouviu falar, que era chamado de Martim Lutero. Lutero, em 1517, ele promulga na porta da igreja de Wittenberg 95 teses dizendo que pontos, né, que ele discordava da igreja naquela época. Então a divisão se deu na igreja do Ocidente. O Oriente continuou com a sua igreja, chamada ortodoxa, que existe até hoje, e o Ocidente houve uma grande divisão, mexeu com a estrutura ali da Europa, porque muitos países aderiram à reforma, como a Alemanha, como a Suíça, como a parte da França, a Holanda, muitos países importantes ali se dividiram. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, País de Gales, e também a Escócia. Então vários países ali se dividiram da igreja. A partir de Martim Lutero surge João Calvino, surge Zwingli, surge outros grandes nomes, John Knox, e assim a igreja foi se dividindo, e hoje e assim a partir daí surge o movimento protestante, ou melhor chamado de evangélico. E no meio evangélico nós sabemos que aconteceu inúmeras divisões, né? Inúmeras divisões. Então, ou seja, a cristandade hoje está totalmente dividida. É até difícil você conseguir unir novamente isso. Eu vejo que é praticamente impossível você unir. E vejo também que a união do povo de Deus não está em formar uma única instituição, mas a união é, acima de tudo, espiritual. Reconhecendo o outro como meu irmão em Cristo, aquele que crê realmente em Jesus, que o aceitou, porque meu irmão em Cristo é aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Aquele que não tem Jesus, ou que não crê que Jesus é o único Salvador, ele não pode ser chamado de meu irmão. É importante nós termos Cristo no nosso coração, ter tido uma experiência com Jesus. A fé evangélica genuína, ela preza por isto. Nós, evangélicos genuínos, nós defendemos os 5 pontos fundamentais da reforma protestante, que são os 5 solas, né? Sola fide, somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e somente a Deus glória. São os 5 pontos fundamentais da reforma protestante que nós defendemos, que nós temos, que não podemos jamais abrir mão. Não tem como nós se unir com um grupo que não crê nesses pontos, né? Um grupo que não tem a Bíblia como palavra de Deus, um grupo que não adora somente a Deus, um grupo que não entende que Cristo é o único caminho que leva o homem para o céu, um grupo que não aceita que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé. Não, é impossível, é impossível unirmos desse jeito. Então, a união verdadeira, o ecumenismo verdadeiro, singelo, é um ecumenismo feito, fundamentado em Cristo, fundamentado na sua palavra. Tanto é que esse texto que nós lemos, Cristo, ele pede para que possamos estar firmes e fortes na sua palavra, que ela é a verdade, né? Tanto é que ele fala aqui, no versículo 21, ele ora, a fim de que todos sejam um,
e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Tu me enviaste. Ele fala aqui também, no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a sua palavra. Né? E aí depois ele fala, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 17 ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse texto aqui de João capítulo 17, que o ecumenismo tem como um texto fundamental e importante para defender a sua atuação, é um texto que mostra que a união verdadeira dos cristãos é em torno de Cristo e em torno da sua palavra, que é a verdade. Não tem nada fora isso. Então, se você olhar hoje o movimento ecumênico, ele está totalmente fora. Em 1937, foi evoluindo a ideia e surge a ideia de criar uma nova organização. Aquela organização antiga de 1910 morreu. Criar uma nova organização mais inclusiva, ou seja, que aceitasse, que fosse mais aberta, mais progressiva, mais liberal na sua forma de pensar. O Conselho Mundial de Igrejas diz o seguinte, né? O Conselho Mundial de Igrejas é uma comunidade de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador, de acordo com as Escrituras, e que, portanto, procura cumprir sua vocação comum para a glória do Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Olhando assim, em resumo, algo maravilhoso. Não tem nada de errado aí, nada fora da palavra de Deus. Porém, com o passar do tempo, eles tomaram outros ideais. Hoje o ideal do movimento ecumênico, ele tem um ideal onde eles defendem muitas causas contrárias a que nós assim defendemos. É muita modernidade que tem entrado para a igreja. Eles estão assim defendendo. Eles têm uma forte tendência a políticas de esquerda, por exemplo. Eles abraçaram a política de esquerda. É claro que nós, como igreja, nós não podemos ter nenhuma defesa política. Nós não podemos defender politicamente ninguém. Nós não podemos ser nem de esquerda, e nem de direita, e nem de centro. Somente nós, como igreja cristã evangélica, prezamos muito a divisão entre governo e igreja. O Estado é laico. Nós não podemos defender esse ou aquele partido. Nós vemos que os políticos, e hoje nós vivemos uma crise política terrível no Brasil, que é difícil você confiar num político. Né? Nós vemos políticos aí dizendo coisas terríveis, contrárias à palavra de Deus, e crentes abraçando as suas ideias. Então, ou seja, o movimento ecumênico ele adotou políticas de esquerda. Eu estava vendo o site do CONIC, que é a instituição que representa o Conselho Mundial de Igreja no Brasil. Você vê ali, se você vê de cima a baixo o site, não fala quase nada, ou exatamente quase nada de Jesus. Não tem o propósito de levar Cristo para o pecador, de mostrar Cristo como Salvador. Se no seu discurso diz que o Conselho Mundial de Igreja existe para unir os cristãos, para que creem em Jesus Cristo como Salvador, fundamentado nas Escrituras, eles tinham que ter o objetivo de anunciar Cristo, para que a pessoa creia em Jesus, seja ele quem for. Seja ele um ateu, ele possa crer em Jesus. Se ele é de uma outra religião, ele possa crer em Jesus. Mas não tem esse objetivo. O objetivo deles é defender causas que estão sendo defendidas, minorias e tudo mais. E nós vemos no site, defendendo política, no site do CONIC tem lá um manifesto para pedir que seja cassado o mandato do atual presidente do Brasil. Né, cassar a sua eleição, né, declarando que a eleição que ele realizou é irregular. Isso, claro, está rolando no processo na Justiça Eleitoral. Essa questão é uma coisa que tem que ser acertada lá. Nós não temos, como igreja, se envolver com esse tipo de coisa. Temos que orar, seja quem for que estiver no poder, seja de esquerda ou de direita, nós temos que orar pelos nossos governantes. Né, e respeitar, seja quem for que estiver lá.
Então, ou seja, eles têm uma bandeira, essas bandeiras, e muito pouco com relação à vida espiritual. Então, o movimento tomou outros rumos, outras direções contrárias àquilo que a Bíblia assim nos ensina. Tá? Então, há muito grupo que defende, né, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento pró-aborto. Então, seja, bandeiras que a igreja sempre, na sua história, né, agiu contra. Então, ou seja, nós temos que, claro, respeitar as pessoas, respeitar quem tem essas opiniões, isso é fundamental. Nós vivemos no mundo democrático, temos que respeitar as pessoas, porém, jamais se afastar dos princípios básicos e fundamentais da palavra de Deus. Então, o autor da nossa lição, ele coloca aqui alguns pontos, né, que fala fundamentais para entendermos um pouco mais sobre o ecumenismo. Né? Então, até que ele coloca aqui o ecumenismo é um movimento que busca a unidade entre as igrejas cristãs. Existe até o chamado macroecumenismo, que defende a unidade entre todas as religiões. É muito importante entender isso. Para defender de fato o ecumenismo, é necessário também ser adepto do pluralismo religioso, pois esses dois conceitos estão interligados. Ou seja, o movimento ecumênico hoje, ele não só atua para unir os cristãos, mas para unir os cristãos com os não cristãos. Para unir o cristão com aqueles que têm que são de outras religiões. Então eles valorizam, acima de tudo, o diálogo interreligioso. Interreligioso. É claro, meus amados irmãos, nós não podemos ser radicais, e até o autor aqui coloca na nossa revista algo importante aqui. Ele fala o seguinte: as pessoas de diversas e diferentes crenças religiosas podem viver em paz e com respeito. Claro, tem que viver com respeito acima de tudo, não podemos ser intolerantes. Trabalhar juntas, frequentar a mesma sala de aula, dividir o mesmo espaço em restaurante, até fazer parte da mesma família. Porém, podem até participar juntos de movimentos pela paz, pela união entre os povos e de obras sociais. É uma coisa fundamental que nós temos que entender. Né? Há muitos movimentos em prol da paz. Eu, quando pastoreei no Grajaú, eu fui procurado por um grupo, era um grupo formado de várias pessoas, de várias religiões e de vários ONGs, grupos sociais, de escolas, do bairro. Havia muita violência lá no Grajaú, terrível, e eles queriam que eu participasse, né, para levar uma mensagem de paz. Eles estavam trabalhando em prol da paz, não era nada de união religiosa. Eu fui. E me deram a palavra e eu falei da paz que Cristo oferece. Né? Naquele texto que diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Então, ou seja, eu procurei trazer a mensagem e trazer que a paz verdadeira o homem encontra em Jesus. E respeitei quem estava lá. Não era um culto, não era nada disso. Então não quer dizer que na sua escola vai ter um movimento em prol da paz. Eu sou um cristão, não posso participar? Não, você pode sim dar o seu testemunho como cristão. Você está preocupado com a paz mundial? Com certeza, nós temos que nos preocupar também. A igreja não pode se calar. A igreja tem que ser um agente transformador da sociedade que nós estamos vivendo. Nós podemos nos unir também para arrecadar alimentos, arrecadar roupas, para ajudar aqueles que necessitam. Né? Claro que nós podemos, sim, com certeza. Claro, jamais deixando e abandonando as nossas raízes. Se nós pensarmos bem, existe um outro tipo de ecumenismo no meio evangélico. Quantas vezes nós realizamos culto com diversas igrejas? Seja ela outras igrejas evangélicas presbiterianas, seja ela batista, seja ela metodista, pentecostais, ou igrejas independentes, né? Nós sempre participamos juntos. Isso, quer ou não, isso é uma forma também de comunismo, e comunismo bom, porque nós estamos ali para pregar a Cristo. Isso não impede de nós sairmos na praça para entregar folhetos juntos, de fazermos um ar livre para ganhar aquele bairro para Cristo, que necessita, né, a nossa cidade para Cristo. Nós vemos várias entidades para-eclesiásticas que são interdenominacionais. Por exemplo, Missão Portas Abertas. Ela não pertence a uma denominação. Ela não pertence à igreja A, B ou C. É formada de vários crentes, de várias denominações, que visa ajudar os cristãos que estão sendo perseguidos nos países onde há perseguição. Inclusive, Portas Abertas ajudam lá nesses países, tanto evangélicos quanto católicos. E é uma entidade de linha evangélica,
claro, mas que une e trabalhem junto com as igrejas de várias denominações, de várias confissões cristãs, para ajudar aqueles que estão sofrendo. Inclusive ajudaram grupos que não são cristãos, como os Yazidis, lá no Iraque, né, que foram duramente perseguidos pelo Estado Islâmico, onde perderam suas vidas, onde suas mulheres foram sequestradas e tudo mais. Então, temos o bom ecumenismo e o mau ecumenismo. Nós não podemos querer não podemos jamais nos unir a um grupo que defende o relativismo, onde não há uma verdade fundamental. Cristo, nesse texto de João capítulo 17, né, ele nos ensina, né, no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fala de uma verdade absoluta. Ele fala que a verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Cristo é o centro da palavra de Deus. Então nós temos que preocupar com isso. Então o movimento ecumênico hoje, ele preza para o relativismo. Então eles não têm essa verdade fundamental. Tá? É importante nós entendermos isso. Que o grupo que representa o movimento ecumênico, né, Conselho Mundial de Igrejas, aqui no Brasil, é o CONIC. E algumas igrejas que estão filiadas a ele. Né? Eu coloquei lá, é bom esclarecer bem isso. Tá? Quais são as igrejas que estão filiadas ao CONIC? Né? Tem lá, Aliança de Batistas do Brasil. Não é as igrejas batistas propriamente dita, tá bom? Hoje nós temos aí basicamente 4 grupos principais de batistas, né? Que são a Convenção Batista Brasileira, que é a pioneira, que chegou aqui no Brasil, a Convenção Batista Nacional, que é a Batista Renovada, os batistas regulares, os batistas bíblicos, temos também batistas independentes, não são esses grupos. Foi criada uma associação de igrejas batistas que são progressistas, liberais na sua doutrina. Eu entrei no site deles, de cima a baixo não fala nada de Jesus. E nós sabemos que a igreja batista é uma igreja muito parecida com a nossa, e o fundamental é apresentar Cristo como Salvador. Né? Temos ali a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Né? Não são todos os grupos anglicanos, tem um grupo anglicano que é mais de linha evangélica, mas tem esse grupo. A Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, que ela é uma igreja também aberta, uma igreja tem um ramo evangélico muito conservador e um ramo mais liberal na mesma denominação. Então, eles são muito ligados a isso. A Igreja Presbiteriana Unida, né, não é a Presbiteriana do Brasil, a IPB, nem a IPI, né, mas a Igreja Presbiteriana Unida. É uma igreja presbiteriana que se dividiu na época da ditadura militar, porque alguns pastores que eram de linha de esquerda, não progressista também, é uma igreja muito aberta também na sua teologia, então ela está lá envolvida com isso, uma denominação muito pequena. Tá? E a Igreja Ortodoxa Antioquina, é a única igreja ortodoxa que está aqui no Brasil envolvida com isso. As demais ortodoxas não fazem parte desse Conselho Nacional de Igrejas, fazem parte do Conselho Mundial. Então, ou seja, o grupo era muito maior, havia muito mais igrejas envolvidas. E até mesmo a Igreja Brasil para Cristo no passado fez parte desse conselho, hoje não faz mais. A Igreja Metodista também não faz mais. A Igreja Presbiteriana Independente fazia e não faz mais. Então, várias igrejas faziam parte e hoje não estão mais ligadas a esse conselho, porque ele tomou outros rumos, né? Muito fora daquilo que os evangélicos assim acreditam. Tá? Então é importante frisar isso. Mas nós temos que, acima de tudo, né, estarmos firmes com Jesus Cristo, né, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Uma coisa é respeitar cada religião, outra coisa é conviver. Nós temos que, claro, não quer dizer que você não possa dialogar com uma pessoa dessa, não quer dizer que você não possa falar da razão da sua fé. É nessa hora que nós temos que falar sim, né, entender o que eles têm a dizer também. Respeitar a sua forma de ver. Mas, por exemplo, nós temos que falar, acima de tudo, mostrando na palavra de Deus aquilo que nós cremos. Que nós estamos firmados na palavra de Deus, que ela é o nosso alicerce, o nosso fundamento. Toda casa fundada na palavra de Deus, ela permanece. A casa que não é fundada, ela caminha por caminhos tortuosos e o resultado será a ruína. Né? Nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com os evangélicos que são pregados por aí. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8.
e 9, Paulo nos alerta, diz que ainda que nós, ou mesmo anjo, vos prega o evangelho além do que nós pregamos, seja anátema, né? Não deis crédito, seja maldito. Então nós não podemos jamais, nós estamos estudando já por longo tempo sobre seitas e heresias, temos que crer no evangelho singelo pregado por Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa fé. Tá? Então Cristo orou, né? Nós vemos lá que Cristo orou, acima de tudo, né, para que nós pudéssemos ser santificados na verdade da palavra de Deus, não na verdade do pensamento humano. Porque muitas vezes o movimento ecumênico ele é fundamentado no pensamento humano, naquilo que os homens acham que é coerente, que é certo, né? Acho que tudo é relativo, tudo é muito maravilhoso, maravilhosamente bom, e não é por aí. Nós temos que firmar pela palavra de Deus. Ela é o nosso alicerce, né? E nós temos que atender aquilo que ele falou, né? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, como diz no versículo 21, para que nós possamos ser um em Cristo. Um em Jesus Cristo. Não conforme nos nossos conceitos. Se nós pensarmos bem, né, a nossa denominação cristã evangélica começou com um grupo de cristãos de várias denominações, evangélicas e protestantes. Vários missionários que vieram para cá. Quando a nossa denominação foi fundada inicialmente por um missionário que ele era de origem anglicana, né, lá da Grã-Bretanha, ele era inglês. Ele veio para o Brasil trabalhar na mineração, tinha um fervor missionário imenso. E ele veio para São Paulo, ele veio de São João del Rei para São Paulo, né, o nome dele é Young. Ele veio para cá para estar pregando o evangelho. E alcançou para Cristo um outro inglês chamado Frederick Glass. Tem até um livro, na nossa igreja nós temos esse livro lá, quando puder eu posso emprestar para vocês. E ele, Frederick Glass, ele também com um fervor muito grande, evangelístico, é alcançado para Cristo e sai para o Brasil inteiro pregando o evangelho. Saiu daqui de São Paulo, foi para Goiás e saiu pregando o evangelho, né, de cavalo, andando de trem, longas léguas, né, para pregar o evangelho. E depois surge uma missão que veio para cá, chamada UESA, União Evangélica Sul-Americana, onde vieram vários missionários de várias denominações. Eu creio que havia missionários batistas, missionários presbiterianos, missionários anglicanos, metodistas e várias confissões evangélicas, né, independentes, e vieram para cá e começaram a pregar o evangelho. O objetivo deles era alcançar pessoas para Cristo. Não era plantar uma denominação, ganhar pessoas para Cristo. Então, ou seja, a nossa denominação, ela nasceu com ela se tornou uma denominação depois. Com o passar do tempo foi necessário, né, se organizar como denominação, porque as igrejas eram independentes, né, chamavam igrejas cristãs evangélicas, não tinha uma bandeira denominacional. Então depois ela se organizou, teve unida há um tempo com a igreja evangélica congregacional, por um bom tempo. Hoje nós estamos separados deles, mas temos modos viventes, né, com eles. E assim surgiu a nossa igreja. Nossa igreja não participa dos movimentos ecumênicos atuais. Não quer dizer que nós não temos parceria com outras denominações. Quando nós mandamos um missionário para fora, para outro país, onde não há uma igreja de SEB, muitas vezes ele vai trabalhar com a igreja que está plantada lá. Temos missionários trabalhando com igrejas batistas lá em Portugal. Temos missionários trabalhando com igrejas presbiterianas em outras regiões. Então, ou seja, nós podemos sim unir com vários cristãos. Nós podemos respeitar o nosso irmão. Se ele crê em Jesus como seu Salvador, crê na palavra de Deus como regra de fé e prática, né, tem as mesmas doutrinas que nós cremos, o que impede nós estarmos unidos, trabalhando? Né? Nós não podemos jamais ser radicais assim. Claro, nossa igreja recebeu pastores de outras denominações. Eu já pastorei uma igreja batista, hoje estou na ICEB. Já tivemos pastores que eram presbiterianos que estão na ICEB, congregacionais, né, de outras denominações. Ou seja, nós temos que, acima de tudo, entender que Cristo é o cabeça da igreja. Entender que a igreja é uma só. A igreja não é várias, é uma só. A igreja, acima de tudo, é uma união espiritual, formada por aqueles que creem em Jesus Cristo. Daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que creem plenamente na sua morte e na sua ressurreição.
O que está lá em Romanos 10:10? Eu vou ler para vocês esse texto. Né? Romanos 10:10, que é um texto fundamental, né? Que diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Né? Então, ou seja, no versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o meio de ser salvo é somente através de Jesus Cristo. Né? Não tem outro meio para ser salvo. Né? E Jesus, nesse texto que nós lemos de João capítulo 17, ele também fala no versículo 3, e a vida eterna é esta, é o único meio, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, que crê em ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então não tem como nós unirmos com as demais religiões. Não tem como nós criarmos um grupo que una os cristãos para depois unir com as demais religiões, tornando uma só religião mundial. Porque as pessoas de outras religiões, seja ele budista, islâmico, seja ele shintoísta, seja qual for, ele crê num outro Deus. Um Deus diferente. Talvez eles creiam em vários deuses. E Jesus Cristo diz aqui que creiam que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E a mim, Jesus, que tu enviaste para cumprir a sua obra. Então que nós possamos ter isso em mente e crer assim. Amém? E para encerrar esse assunto, né, encerrar essa lição, o autor aqui dá alguns pontos fundamentais na sua conclusão, né? Que devemos, acima de tudo, na conclusão da revista, ele fala assim: estar atento a tudo que entra em sua casa e influencia as pessoas, especialmente as crianças. Temos que tomar muito cuidado. Ser um estudioso da Bíblia, que é o alimento da perseverança e arma para refutar o ataque do inimigo. Nós vemos que o inimigo ele usa, né, muitas vezes ideias erradas para nos enganar. Né? Ele usa isso, ele usa ideias contrárias à palavra de Deus para enganar. Nós vemos que hoje muitos crentes estão aceitando ideias distorcidas, né? Que Satanás tem semeado. Tornar-se cada dia mais um pregador da verdade única que é Jesus Cristo, aquele que é capaz de abrir os olhos dos que necessitam conhecer a verdade. Confiar sempre em Cristo acima de todas as coisas, pois não há nada que possa nos guardar e proteger além do nosso Senhor, do nosso Salvador, único e suficiente. Amém? Então a nossa oração é que o mundo possa crer em Jesus Cristo, assim como ele pregou. Né, para que o mundo seja salvo por Jesus Cristo. A nossa oração é que essas pessoas, e com certeza são pessoas sinceras, né, e muitas vezes de caráter ilibado, que eles possam realmente olhar para Cristo, né, atentar em Cristo, entregar sua vida a Jesus Cristo, e entender e reconhecer que Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Né, Ele é o único caminho, não há outro. Que Deus sim te abençoe. Que você possa afirmar cada vez mais na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração e encerrar assim esse momento. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado por essa aula que nós tivemos. Fala aos corações de cada um dos irmãos. E se houver pessoas que estão aqui nos ouvindo, que ainda não te conhecem como Salvador, que eles possam ter uma entrega total a Jesus e reconhecer que o que leva para o céu, o que salva o homem da perdição eterna não é a religião, não é participar de um grupo A, B ou C, mas é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Toma a nossa vida nas tuas santas mãos, ó Pai. Nos dê sabedoria dos altos céus, que possamos vencer essas dificuldades, essas lutas. Cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme e forte com o Senhor. Amém? Até a próxima aula. Que Deus assim te fortaleça. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor
queridos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem, ele vem. para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem